Oi, gente, tudo bem? Vou ler um trecho do Pequeno Príncipe comentado com a Bíblia. Agora nós saímos do deserto para falar sobre a rosa, né? Que é aquele ser tão delicado que fica dentro da redoma, que precisa de tantos cuidados, de tanta atenção e que é em um momento de completa coragem, né? Quando ele diz para ela, eu vou viajar, vou passar um tempo fora, mas eu volto. E aí ela fala, eu não quero essa redoma. Mas e o vento? Não, eu vou saber lidar com ele. As feras selvagens, não sei o quê. E aí ele respeita a vontade dela, tá bom, né? Então, assim, ela prefere... parece que eles se despedem ali e ela fica magoada, né? Que ele vai cuidar dos assuntos dele, ele vai fazer essa viagem, né? Na verdade, eu acho que ela não quer que ele vá, só que ela não tem coragem de pedir que ele fique. E aí ela quer enfrentar, ela quer ter essa coragem, ela não quer que ele a super proteja, né? E ele fica assim, sabe, pensando, será que ela vai estar quando eu voltar, né? E essa Rosa, eu estava desconfiada de que era a esposa dele, a Consuelo. Porque o Tonho, ou o Antoine, o autor do Pequeno Príncipe, ele viajava muito, né? Então eu imaginava que ela ficava muito sozinha. Então, por isso eu pensei que ela era essa Rosa, porque ele começa a escrever O Pequeno Príncipe, esse livro, na casa da Sylvia Hamilton, que mora nos Estados Unidos e que é amante dele. Então eu pensei o quê? Bom, já que ele sempre faz as viagens, provavelmente a Rosa é a esposa. E provavelmente a raposa, que é um ser mais selvagem, no qual ele tem que conquistar estando em terras estrangeiras, provavelmente é a amante, né? Que é o momento de aventura, de caça dele. E parece que eu acertei. Pelo menos até aqui mostra que a Rosa realmente é a Consuelo. A Rosa. Em 1940, quando eclodiu a guerra, Consuelo morava em Nossa, eu não vou conseguir ler esse nome. Não sei. Uma grande residência rural na vila de Jarce, cercada por um belo parque à la Monet, cheio de lilazes e rosas, enquanto Antoine ficava numa pensão de estudante em Paris. O casal vivia separado, mas eles decidiram não se divorciar. Meses antes, a mãe havia implorado a Consuelo que voltasse para El Salvador, seu país de origem, mas Antoine, por sua vez, implorou para que ela não partisse, custasse o que custasse. Sem Consuelo, Tonho, que também vivia o celibato naquele período, disse que se sentia perdido e que morreria em sua primeira missão. Eles tinham um casamento tão estranho, um casamento de fachada. Parece que ele era completamente apaixonado por ela, mas ele vivia, olha só, ele vivia numa pensão de estudante, enquanto ela vivia numa residência enorme, sabe? Cercado por um belo parque, cheio de rosas. E eu não compreendo isso. Sabe, eu não compreendo esse relacionamento deles. Ele vivia o celibato. Como que ele vivia o celibato se era casado com ela? E como ele era tão apaixonado por ela
e vivia numa pensão de estudante, enquanto ela vivia numa casa enorme, numa residência enorme, cercada por rosas. Enfim, olha, eu acho que eu não consigo compreender as pessoas, mas enfim, ó. Todos os dias, Consuelo viajava quase 50 quilômetros até a capital, onde trabalhava nos programas em espanhol da Rádio França. Ao longo do caminho, havia cultivadores de rosas, de quem ela se tornou amiga. Numa noite de inverno, ela viu que estavam desesperados, porque a geada estava prestes a destruir toda a plantação de rosas. Então ela pegou todo o enxoval de casamento e seus lençóis com nobres brasões bordados para cobrir as rosas. Seguindo seu exemplo, outros trouxeram algo para construir estufas rústicas e a colheita de rosas foi salva. Saint-Exupéry descobriu essa história por acaso através de um colega de sua esposa. Madame gosta muito de rosas, disse-lhe o homem, e quer protegê-las a qualquer preço. Na verdade, a própria Madame é uma rosa. Ou seja, aí nós entendemos que ela é a rosa, aí vem toda a inspiração, né? A casa onde ela morava, que era uma enorme residência, cercada por um parque cheio de flores, e inclusive muitas rosas, e ela acabou se apaixonando por essas rosas. E ela era tão apaixonada por essas rosas que ela dava tudo por essas rosas. Ela deu praticamente todo o enxoval de casamento dela pelas rosas, para cobrir as rosas, para que elas não passassem frio. Então, assim, quando aparece o Pequeno Príncipe tentando proteger aquela rosa, todo aquele cuidado que ele tem com ela, é a Consuelo que tem esse cuidado com as rosas. Só que, sabe o que é estranho? Ela tem tanto cuidado com aquelas rosas e o casamento dela. Por que ela não faz esse sacrifício que ela faz pelas rosas? Por que ela não faz esse sacrifício pelo casamento dela, pelo marido dela? E outra, se ele ama tanto ela e implora para que ela não volte para o país dela, o que ele está fazendo morando numa pensão de estudante? Por que ele não fala com ela, volta para mim, vamos, né, resgatar nosso casamento? Por que ele fica nesse celibato? Será que, agora me vem à mente, será que ele viaja para fugir dela, para esquecer ela? Será que ele começa a se relacionar com essa Sylvia Hamilton porque a esposa não dá atenção para ele, dá mais atenção para as rosas do que para ele, e ele reclama que ela gasta todo o dinheiro dele comprando, sei lá, roupas, um monte de parafernálias para ela, e não dá atenção para ele? Por que ele não chega nela e conversa com ela, em vez, né? E aqui, o que eu achava desde o início é que ele não gostava dela. Mas parece que não é bem isso, parece que eles não se resolvem, não conversam. É uma coisa muito estranha. Enfim. E eles resolvem não se divorciar. E ele quer ela por perto, mesmo que não tenham coragem de consertarem isso, né? Ela prefere consertar as rosas do que consertar o casamento. Enquanto ela fica... Parece que os dois ficam fugindo, né, um do outro. Então ela gasta o tempo dela comprando roupas e sapatos e com as rosas, né? Enquanto ele gasta o tempo dele com as viagens e arrumando várias amantes para ver se ele esquece ela, mas parece que não dá muito certo para nenhum dos dois. Ó, a miséria a ser enfrentada
a desorientação a ser superada, a infelicidade a ser preenchida, a dor a ser consolada. Ele sempre teve muitos bons motivos para se aproximar de novos amores, mesmo nos últimos meses de sua existência, quando persistiu em realizar missões de guerra e se aproximava da morte. Em maio de 1943, na Argélia, conheceu uma jovem enfermeira da Cruz Vermelha francesa. Apaixonou-se por ela e a visitou durante todo o último ano de sua vida. Ela aceitou o cortejo até certo ponto. Depois se distanciou. Para ele, foi uma dura lição. Descobri com melancolia que meu egoísmo não é tão grande, pois dei aos outros o poder de me fazer sofrer. A desilusão é um fruto amargo. Os contos de fadas são assim. Uma manhã você acorda e diz, era só uma fábula. Sorri para si mesmo, mas no fundo você não sorri. Você sabe bem que os contos de fadas são a única verdade na vida. Habituado a brincar com sentimentos, teme agora que esse amor não correspondido o introduza no terrível mal do ceticismo. Um pequeno príncipe cético. Já não é um pequeno príncipe, escreve, e acrescenta, fui imprudente. Não pensei que se continuasse assim, corria o risco de me magoar. Em vez disso, a roseira furou-me enquanto eu colhia uma rosa. A desilusão foi tão grande que ele se comparou a um capitão de mar que conduz a sua embarcação para as águas proibidas e a um pastor que come as suas ovelhas em vez de acudi-las. Aquele era o lobo, né? Porque ele era casado, ele não se resolvia com a esposa e ele ainda procurava outras mulheres para defraudar. A história com Sylvia, a amante americana, também é invasiva. Nós nos encontramos todos os dias, pelo menos por um momento, diz ela, até amanhã em que ele veio se despedir e partiu para a Argélia. Neste último encontro, ela lhe deu uma pulseira de ouro gravada com seu nome e o grupo sanguíneo. Eu queria que ele voltasse logo, são e salvo, ela dirá alguns anos depois. Naquele momento, Antoine disse-lhe também gostaria de te dar algo esplêndido. Olha só. Mas isso é tudo o que posso te dar. E entregou-lhe uma câmera fotográfica antiga junto com o manuscrito de O Pequeno Príncipe, hoje conservado na Biblioteca Morgan em Nova York. Entretanto, ele, infiel até o último momento, se dirigia a Consuelo até o fim como seu único amor. Ele foi infiel e mentiroso até o final, porque ele dizia para a esposa dele que ela era o único amor dele, né? Então ele era assim, bem covardão, né? Ele não se resolvia com ela. Ele lhe enviava centenas de cartas, às vezes até mais de uma por dia. Eu estava pensando, enquanto eu falava assim, né, que ele era covarde, e que olha só o que está dizendo aqui, que ele foi infiel até o último minuto, quer dizer, ele sempre traía ela. Mas ele sempre dizia para ela, você é o único amor da minha vida. Aí eu estava pensando o seguinte, falar é fácil, né? Falar, qualquer um fala. Mas ele realmente dá uns sinais estranhos aqui, sabe? De uma certa confusão, porque assim, geralmente a pessoa, quando tem outras pessoas, ela já se desinteressa, né? Por alguém do passado, por exemplo, um marido que se apaixona por outra pessoa, geralmente ele já não quer a esposa, ele quer mais se livrar. E ele não.
ele continua um grude com ela, tanto que a mãe dela chama, né? Ai, vem morar aqui, sabe, com a mãe. E aí ele mesmo não estando mais casado com ela, assim, de corpos, né? Ele implora para ela que ela não vá. E mesmo que eles não estejam mais casados de fato, não se relacionem mais como marido e mulher, ele não quer se divorciar dela, né? Ele quer manter o vínculo do casamento. E ele continua dizendo para ela as mesmas coisas que talvez já dissesse desde que se apaixonou por ela, que ela é o amor da vida dele, que ele é o único amor da vida dele. E isso tudo é muito estranho. E vai ficar mais estranho agora, quer ver? Vai ficar mais estranho, porque olha isso aqui. Ele lhe enviava centenas de cartas, às vezes até mais de uma por dia, as quais ela quase sempre respondia com mensagens curtas e lacônicas, exceto nos últimos meses. Olha como que fica mais estranho. Ele enviava centenas de cartas para ela, mais de uma por dia às vezes. Sabe que é centenas de cartas? É muito estranho, é tudo muito estranho. E ela, olha como que ela responde para ele. Ela quase sempre responde de forma curta e lacônica, quer dizer, ela não dá muita resposta para ele e deixa ele meio que no vácuo, né? E ele, viajando, ele continua escrevendo todos os dias para ela, enviando cartas, sabe? É diferente de um WhatsApp, que é muito rápido. Você pega o celular, rapidinho você manda. Não, é uma carta. Você pega um papel, você escreve, você tem que ir a um local, um correio, colocar um selo, carimbar, pagar. Imagina, todos os dias, às vezes mais de uma por dia. E às vezes ela mal respondia. Daí diz aqui que dos últimos meses de vida dele, parece que ela pressentiu a morte dele e começou a dar mais atenção para ele, quer ver? Exceto nos últimos meses, quando talvez prenunciava o fim iminente de seu Tonho e o fez saber que seu amor por ele estava intacto e absoluto. Da base aérea da Tunísia, onde se encontrava o escritor, dirigindo-se à sua esposa, quase lhe envia um apelo: querida Consuelo, seja minha proteção, cubra-me com o manto do seu amor. Para as outras mulheres, ele poderia usar as mesmas palavras que o Pequeno Príncipe dirige às rosas. Você é linda, mas está vazia. Havia apenas uma rosa que realmente importava, a que foi diluída, colocada sob uma cúpula de vidro, protegida por uma tela limpa de lagartas. Não chore, é bom ir e descobrir o desconhecido. Ele disse à esposa na última despedida: vou lutar pelo meu país e nunca seremos separados, porque você é minha mulher para a eternidade. Ai, que triste, né? Eu não sei, ele parece tão covarde e ela parece mais covarde ainda, então eu não sei. Só que ela gasta o tempo dela com as rosas e ele gasta com as viagens no deserto com outras mulheres, né? E eu sinto, é muito estranho isso, né? Se fosse um casal que
que não se amasse, mas isso aqui realmente é uma grande pena, né? Às vezes a pessoa, infelizmente, vai ser melhor nas histórias do que na realidade, né? Ai, que triste, né? Eu, desde o início que eu tava lendo a história, falando, eu fiquei tão decepcionada com ele, porque olha só como ele trai a esposa dele, né? Mas me parece que é uma covardia dupla ali, né, dos dois, do casal. E, enfim, é um grande desperdício, né? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.